Boa noite, galera. Está aí para mais uma Viva. Possa ser um tempo de adoração, né, de comunhão com o Senhor. Então se prepare aí para receber tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite. Nós vamos orar e vamos começar já a adorar ao Senhor nesse lugar. Que você se sinta muito bem durante esse culto. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de te honrar e te servir, de chegar, Senhor, na casa das pessoas. Queremos, Senhor, te pedir que esse culto seja abençoador para todos, como já está sendo para nós aqui. O Senhor nos use nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, galera. Estamos mais uma vez aqui. Acho que vocês já estão um pouco cansados da gente, mas estamos aqui para adorar o Senhor. Que vocês adorem a gente aí dos seus lares. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste e vivestais. Meu Deus, meu tudo eu sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, eu serei todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Mandaste Jesus, o céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo eu sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Busca em ti agora posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busca em ti agora posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus Todo-Poderoso, que só nele podemos confiar, só nele podemos depositar tudo que há em nós.
Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Os gênios se abalam, os povos se curvam.
curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu sangue, o seu corpo derramou,
assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que me fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vales caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, a voz levantarei em louvor pelo que me fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pai, venho te agradecer, Pai, por mais esse Aviva, Pai, por podermos adorar a Ti mesmo em casa, Pai, mesmo sem vir à igreja, ainda podemos, ainda assim, adorar a Ti em espírito e em verdade, Pai. Abençoa, Pai, a mensagem do pastor Ezequiel, Pai, que possa falar nos nossos corações, Pai, que possamos aprender mais de Ti, Pai, mais e mais, Pai.
Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço, Pai. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Legal. Em 2013, o cantor Elton John fez um show e no início desse show ele falou o seguinte, que a música dele estava falando sobre a música Your Song, que é, né, um dos maiores sucessos dele. E que talvez tenha sido a música assim que o alavancou, né, que alavancou a sua carreira. E ele disse o seguinte sobre essa música. Ele tinha aí um parceiro de composição, né, um camarada que fazia as letras. E ele disse o seguinte nesse show de 2013: como pode alguém de 17 anos fazer uma poesia tão linda? E eu diria, né, para o Elton John que ele talvez não conheça de fato os jovens são capazes de fazer coisas maravilhosas. Eu gosto de estar com os jovens, eu gosto de ser pastor de jovens, embora esteja ficando velho, mas eu gosto. Outro dia eu estava vendo um documentário da Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que eu particularmente gosto, e numa operação que até hoje é padrão, eles fizeram uma incursão, né, no dia D, dentro da Normandia, para tomar umas pontes lá. E eles vieram com 3 planadores e eles pousaram bem próximo à ponte, sem os alemães ouvirem, e tomaram aquela ponte. E até hoje essa operação é reconhecida como uma operação excelente e é estudada, né, para que possam fazer operações iguais. E um dos pilotos, o piloto que estava à frente desses 3 aviões, desses 3 planadores, ele tinha apenas 21 anos e ele fez um pouso perfeito dentro daquilo que era proposto para aquela operação. Nessa operação tinham jovens de 19 anos que estavam responsáveis pelas guarnições e tal. Então os jovens sempre são bons e ainda hoje fazem coisas admiráveis. A grande questão é que as pessoas de outras gerações às vezes tem uma visão um tanto pessimista, né, em relação à juventude, e acaba colocando as gerações, esse tipo de pensamento acaba colocando as gerações uma contra a outra, e não é isso que Deus quer para nós. Outro dia recebi então um postzinho, sei lá, em alguma coisa, Facebook, WhatsApp, sei lá, eu sei que diz o seguinte: a geração de 60 e 70 está indo, e agora? Quem vai substituí-los? Um jovem perguntou: vovô, como você viveu antes? Sem tecnologia, sem aviões, sem internet, sem computadores, sem TV de LED, sem ar-condicionado, sem carros, sem celulares, tablets, notebooks e laptop. O vovô respondeu: como a sua geração vive hoje? Sem oração, sem compaixão, sem honra, sem respeito, sem vergonha, sem esforço, sem responsabilidade, sem modéstia, sem educação, sem amor ao próximo. E aí essa postagem continua colocando as gerações, né, anteriores como gerações que fizeram alguma coisa relevante, realmente fizeram, né, que é uma edição limitada, aproveite enquanto nós estamos aí, enfim. Nós tivemos muito trabalho para construir o mundo e tal, e eu, na verdade, eu não gosto desse tipo de postagem, porque esse tipo de postagem ele só afasta os filhos dos pais, só afastam os netos dos avós, porque ela bota uma geração lá em cima e a geração de hoje lá embaixo. Se você fizer uma pesquisa na internet, você colocar assim, conflito de gerações, é muito legal. Vai aparecer então, conflito de gerações no ambiente de trabalho, conflito de gerações na escola, né, os alunos com os professores, ou professores com diretores, ou alunos com diretores, e por aí vai, faça aí a sua análise combinatória da situação, certo? Na família, no trabalho,
né? E aí a gente sabe, né, quem está no mercado de trabalho, às vezes você tem um chefe, alguém que está acima de você, que é de outra faixa etária, e às vezes a situação é difícil. Em todas as áreas, até mesmo na igreja. Aqui na nossa igreja teve um congresso da terceira idade, há uns anos atrás. O congresso foi uma bênção, tá bom? Não estou dizendo que não foi, o congresso foi uma bênção, foi muito bom. Às vezes eu falo para a galera aqui da Unijovem, né, quando eles estão assim meio desanimados, ó, o pessoal da terceira idade está mais animado que vocês, parceiro. Vamos lá, vamos botar esse negócio para ferver aí. Mas nesse congresso da terceira idade, os irmãos escolheram o seguinte texto. Isaías 40, 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Beleza, texto maravilhoso, texto muito bom, mas imagina, você é um jovem que chega na igreja, né? E aí, poxa, qual é a divisa que nós estamos trabalhando aqui nesse congresso? Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Então os jovens... Nessa ocasião, ninguém reclamou comigo não, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E pode ser que alguém tenha ficado meio que chateado, algum jovem tenha ficado meio que chateado com a pegada dessa divisa aí. Mas então esse conflito de gerações, ele sai em todas as esferas da sociedade. A sociologia defende aí uma classificação de gerações, né? Aliás, defende vários conceitos de classificação de gerações. Eu vou usar um conceito, né, definição de uma socióloga chamada Débora C. Carvalho, e ela se refere às gerações em relação às transformações tecnológicas, a influência do comportamento, né, atribuindo todas essas coisas. Esse mesmo conceito é utilizado pelo pessoal do marketing, de mídia, moda e pelas ciências de comportamento. Então, baseado no estudo dessa socióloga, ela separou então as gerações que antigamente nós tínhamos como padrão, cada geração durava 25 anos. Então, a troca de gerações era sempre de 25 em 25 anos, né? Mas, de acordo com esse estudo sociológico, as gerações elas surgem a cada 10 anos. Então elas se dividem mais ou menos assim, segundo o perfil sociólogo dessa profissional aqui. A geração tradicional dos anos 20, 30 e 40 enfrentaram 2 guerras mundiais, extremamente dedicados e leais, sacrificaram-se para alcançar seus objetivos, admitem recompensas tardias, são práticos e formais, adaptaram-se a atividades rotineiras, gostam de regras e burocracias, respeitam hierarquias, dever antes do prazer, trabalho traz dignidade ao homem. Eu vou fazendo aqui, né, o perfil de cada geração, e eu não estou falando mal de cada geração não, o perfil sociológico, não sou eu, pastor Ezequiel, que está falando mal dos outros não, é um estudo aqui sociológico, né? A geração Baby Boomer, né, dos anos 50 até o início dos anos 60. Tem esse nome, né, Baby Boomer, por causa da explosão de bebês. Esse foi um fenômeno que ocorreu nos Estados Unidos, quando os soldados voltaram da Segunda Guerra Mundial, e aí já sabe, né, voltou aquele amor, aquele conceito, aquela coisa toda, pum, explosão de bebês, né? Isso aconteceu também na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã. No Brasil, essa geração coincide com a galera que teve aí, né, participando ou vivendo no período do regime militar, da Jovem Guarda. Então, eles são mais otimistas, puderam pensar na boa educação dos seus filhos, priorizam trabalhos, né, estão viciados em trabalho, valorizam a ascensão profissional, querem ser reconhecidos pela sua experiência, buscam um emprego rentável e estável e hoje ocupam os cargos de diretoria, gerência, né, chefia nas empresas e no comércio. E eles têm uma certa dificuldade com a tecnologia, que foi algo que eles viram, né, surgir. Daí tem a geração
dos anos 70 até o início dos anos 80. Presenciaram fatos históricos importantes, foram marcados por movimentos revolucionários, né? No Brasil, então, o fim do regime militar, o movimento Direta Já, eu lembro disso tudo, né? Estou nessa parada aí. Né? Então, autoconcentrados, extremamente independentes, orientados às ações e resultados, comprometidos com seus objetivos na vida, que é dirigida sempre por novos desafios, tem certa resistência à inovação, sentem-se ameaçados diante das gerações mais novas, com mais energia e ideias avançadas. Né? Essa é a galera que nasceu nos anos 70 e 80. A geração Y, do final dos anos 80, eu estou chegando em você, fica tranquilo que eu vou chegar. Final dos anos 80, início dos anos 90. Tecnologicamente superiores, consideram-se muito especiais, necessitam de reconhecimento periódico, desejam um crescimento rápido e contínuo em sua carreira, necessitam constantemente de novas experiências, fazem várias tarefas ao mesmo tempo, ouvem música, navegam na internet, falam celular, autônomos e individualistas, comunicações com frases curtas e diretas, não abrem mão dos seus projetos, preferem uma liderança por equipe, valorizam equipes mais abertas e transparentes, são impulsivos, enfrentam sem medo autoridades, são fascinados por desafios, querem fazer tudo à sua maneira, consideram o trabalho como uma fonte de prazer e aprendizado. Olha que diferença. Odeiam burocracias, controle das suas atividades rotineiras. Gostam de horários flexíveis e atividades mais informais. Priorizam mais sua carreira e profissão em vez da vida afetiva. E daí nós temos a galera da geração Z, né, nascidos a partir do ano 2000. E aí tem a característica semelhante à da geração Y, mas são mais acentuados, tecnologicamente mais sofisticados, já chegaram no mundo conectado, veloz, globalizado, sem fronteiras geográficas, desapegados das raízes e aceitam mais as diferenças e minorias. Imediatistas ao extremo, a galera aí do fast food, narcisistas com aparelhos de câmera frontal, fotografam e filmam sua própria imagem, né, fazem selfies ao mesmo tempo todo. Inclusive eu li aí uma notícia que tem um parque nos Estados Unidos, olha só, hein? Um parque que fechou, teve que fechar suas portas porque as pessoas não paravam de tirar selfie com os ursos. Imagina, né, cara? Tirar selfie com o urso. Ô, urso, vou correr? Não, vou tirar selfie, o urso vem, tchau. Né? Então, é dessa galera aí. A vida sem likes e views não faz sentido, individualistas, mas empáticos, pois vivem em comunidades virtuais. Alienação, inércia, ansiedade, intolerância, atenção seletiva, resultados imediatos, julgamentos constantes, críticos não perseveram e têm dificuldade em tomar atitude de mudança. E tem a geração alfa, que são os nascidos de 2010 para cá, que não tem nenhum perfil ainda definido, nenhum estudo ainda definido. E aí, nós percebemos o quanto uma geração, mesmo que separada de 10 em 10 anos, tem diferenças que são marcantes, diferenças que dificultam essa interação entre gerações. Pode ser que você seja da geração Z e o seu pai seja da geração X. A galera que é adolescente agora, jovem agora, é mais ou menos isso aí. E se você pegar o perfil dessas duas gerações, esse perfil sociológico dessas duas gerações, você vai ver que elas são muito diferentes. E isso se constitui no desafio de relacionamento para a gente. Mas aí eu vou botar mais problema aí nessa panela das gerações. Nós temos, então, a expectativa de vida dos idosos aumentando. Né? O perfil, aliás, a expectativa de vida de uma pessoa na Idade Média era de 30 anos. No Brasil, hoje, a expectativa é de 76 anos. Então, com o advento, né, cara, das vacinas, dos tratamentos médicos e tal, a expectativa de vida foi aumentando. Então, se você vivia na Idade Média, se você tivesse 15, seu pai tivesse 30, seu pai morreu. Você não teria que conviver com ele.
mas agora você tem 15, o seu pai tem 30, e ele vai viver até 70. Então, essas dificuldades, esse confronto, essa coisa toda vai aumentando. É claro que essa estatística aqui não leva em conta, né, o coronavírus. E ainda dentro desse perfil sociológico, a gente tem a quantidade de informação. Né? Estudos dizem que uma criança de 8 anos, hoje, tem a mesma quantidade de informação do que um faraó na época lá do Egito Antigo. Então, essa quantidade de informação, esse acesso que se tem à informação, que é uma coisa boa, informação é uma coisa boa, mas acaba afastando, sendo um outro elemento dentro disso aí, que afastam as gerações. A gente pode ver então o que é que a Bíblia fala sobre essas crises de gerações, e com certeza a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre tudo. E na Bíblia, falando assim rapidinho, eu vejo crises entre gerações. Se você acompanhar as histórias dos reis de Israel, você vai ver que um rei fazia o que era bom aos olhos do Senhor, outro rei fazia o que era mal. Seu filho fazia o que era mal. E daí o próximo rei fazia o que era bom, mas o filho fazia o que era mal. E dificilmente você vê uma quebra disso aí, ou uma continuidade de um rei. Não, aquele rei, ele fez justamente como seu pai, o que era bom aos olhos do Senhor. Né? Então, sempre tem uma disparidade aí entre as gerações dos reis de Israel. Isso é bem notório. Nós temos os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, que faziam maior bagunça lá na questão das ofertas, metiam a mão lá em tudo e tal. E por isso, né, Deus exterminou aquela geração e entrou com uma nova geração, a geração de Samuel, certo? Mas a geração de Eli, né, em relação aos seus filhos, os seus filhos eles eram horríveis, Hofni e Finéias. Nós temos problema também na família de Jacó e Esaú, preferidos, né, por pais diferentes. A mãe preferia Jacó e o pai preferia Esaú. Problemas de geração. Nós temos problemas também entre Absalão e Davi, certo? Não significa que Davi não amava Absalão. Quando Absalão morreu, Davi ficou extremamente triste, mas Absalão traiu o seu pai. Absalão matou o seu irmão e traiu o seu pai na questão do reino. Davi teve que fugir, foi xingado por Simei e por aí vai. Né? E ainda o caso mais antigo, que foi lá da situação entre Caim e Abel. E é muito interessante, falando sobre Caim, né, a primeira malcriação da Bíblia é Gênesis 4, 9. E não foi uma malcriação com o pai, foi uma malcriação com o próprio Deus. Gênesis 4, 9 diz o seguinte: e diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Por acaso eu que guardo meu irmão? Falando direto com o Senhor. Caim, malcriado. E essa crise então de gerações, essa crise entre gerações, aí tão perto, né, da queda do homem, muito perto lá de Gênesis 3, quando o homem pecou, me leva a pensar sobre como seriam as gerações, se nós tivéssemos essa oportunidade de observar, se Adão não tivesse pecado, mas essa geração, a geração de Adão, no ambiente sem pecado, como seria? Talvez nós não tivéssemos, então, crises geracionais, talvez nós não tivéssemos problema entre as gerações, porque, então, naquele tempo, não ainda existia o pecado. E talvez isso seja muito difícil de pensar. Seria inimaginável para nós pensar como seria o relacionamento de pai e filho, neto e avô, num mundo onde não tivesse o pecado, porque nós só conhecemos essa realidade a partir do pecado. Mas pensando sobre isso, sobre essa perfeição possível, eu fico pensando e viajando a respeito disso, e sobre como nós perdemos do ponto de vista familiar a partir do pecado. O pecado não só nos afastou de Deus, né, e por isso Jesus veio para nos salvar e para nos religar ao Pai,
mas ele trouxe consigo um peso de muitas coisas ruins e que nós somos passíveis disso até os dias de hoje. E aí eu fico pensando, será que o relacionamento entre pai e filho, um relacionamento entre gerações, é possível? Um bom relacionamento, um relacionamento pautado, então, numa situação antes do pecado, num mundo perfeito, né? Entre aspas. E a sociologia diz que não, ou que é muito difícil. A psicologia diz que não, ou que é muito difícil. A cultura diz que não. A cultura diz que não. A história diz que não, ou que é muito difícil. Certo? E o que a Bíblia diz a respeito disso? E como eu trouxe alguns exemplos de crise entre gerações, eu tenho também alguns outros exemplos, né, que isso não aconteceu. Você vê, por exemplo, Isaac concebeu ser morto pelas mãos do próprio pai, para agradar a Deus. A gente até lembra da peça do Isaac, feita aqui pelos embaixadores, foi muito legal, né? A peça que meu filho, ele era o cordeiro, né? Quando o livro Isaac, que ia matar o cordeiro, ele falou, não me mata, não me mata. Não foi isso? Foi muito legal. A gente podia repetir, né? Essa peça aí qualquer dia desse, embaixadores. Então, Isaac concebeu ser morto pelo seu pai, certo? Abraão, para fazer a vontade de Deus. Eu gosto de Isaac por causa disso. Isaac foi obediente. Josué conseguiu ser respeitado depois que ele morreu, até a sua 4ª geração. Não só da sua família, mas pelo povo inteiro. E o próprio Jesus, em tudo, fez a vontade do Pai. E aí, pegando esse gancho sobre Jesus, que ele fez a vontade do Pai, mesmo sendo morto, mesmo sofrendo, e trazendo esse link de família, da vontade do Pai, e o Filho realizando a vontade do Pai, Salmos 33, 11 diz o seguinte: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. E em muitos textos bíblicos nós vemos essa expressão, de geração em geração, de geração em geração. Não é de pessoa por pessoa, não é para uma linhagem específica, mas de geração em geração. Então, a bênção, o conselho, aqui nesse texto, o conselho do Senhor, aquilo que o Senhor ensinou, ele vai de geração em geração. E eu vejo nesse texto, sabe, um link assim, um grude familiar, porque os conselhos do Senhor precisam ser passados de geração em geração, de geração em geração. E isso acontece na sua família, isso pode acontecer na minha família, e é muito bom que a gente desenvolva isso, e que a gente pense sobre isso, que os conselhos do Senhor vão de geração em geração, e não é uma geração que é melhor do que a outra, ou pior do que a outra, simplesmente nós vivemos momentos diferentes, e a geração de hoje vive momentos tão bons quanto os momentos que eu vivi, que os meus pais viveram, e isso não é nada de mal, não há nada de ruim nisso, mas os conselhos do Senhor, aquilo que Ele ensina, aquilo que não pode ser mudado, aquilo que não pode ser negociado, precisa passar de geração em geração. Então, o que fazer? E a resposta é simples: ouça os conselhos do Senhor. Ouça os conselhos do Senhor. E aí, se eu for ouvir os conselhos do Senhor, e eles estão na Bíblia, o que a Bíblia me diz sobre, então, esses relacionamentos? O que fazer? E a primeira coisa é ser obediente. Romanos 6,16 diz o seguinte: não sabeis vós a quem vos apresentardes, por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Sinceramente, eu penso que é muito melhor ser servo da obediência para a justiça do que do pecado para a morte. Se somos servos do Senhor, precisamos obedecer ao Senhor. Se somos, então, obedientes ao Senhor, precisamos tomar algumas atitudes ou providências, ou seja,
em relação a essa crise de gerações, em relação a essa crise familiar, crises que eu tenho, crises que nós temos enquanto família, é preciso tomar providências. Ser obediente à palavra de Deus é uma delas. É preciso então que nós coloquemos tudo de uma maneira prática, objetiva, tanto por parte dos pais, quanto por parte dos filhos. E é preciso pensar em 3 coisas. Para o passado, perdão. Para o presente, reparação. E para o futuro, mudança. Porque a gente não pode ficar remoendo o passado. Se o próprio Deus, ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas, no lugar mais profundo do mar, se o próprio Deus nos ensina que nós devemos perdoar, então, para o passado, perdão, por mais difícil que isso seja. Para o presente, reparação. Reparação. Porque, às vezes, acontece alguma coisa e você recebe o quê? Um pedido de desculpas, é uma reparação. Mas a reparação não é só um ato para aquele momento. Significa que você vai tomar uma atitude diferente diante daquilo que você fez. Uma reparação quer dizer, quando você quebra o seu carro, que você bate, arranha o seu carro, você manda reparar, para que ele fique como antes. Então a reparação tem esse aspecto. Ninguém arranha o carro, repara, arranha de novo, repara, arranha de novo. A reparação tem essa ideia de permanência, de constância, ou de... esqueci a palavra, como sempre eu esqueço, mas é isso aí mesmo, entendeu? A reparação é para ficar, certo? Então, quando se faz uma reparação, é para ficar reparado. E para o futuro, mudança. Mudança de atitude, mudança de ideias, mas eu acredito que nessa questão das gerações, uma mudança de atitude seja muito relevante, muito relevante. Talvez você, filho, você possa mudar a sua atitude em relação ao seu pai. Você pode fazer aquilo que você não fazia. Você pode aperfeiçoar aquilo que você já fazia. Você pode ajudar ainda mais, você pode se comprometer ainda mais com a sua família, com as coisas do seu lar. E você, pai, mãe, você também pode mudar. Você pode acreditar mais no seu filho. Você pode olhar menos com aquele olhar de decepção e tentar olhar mais com aquele olhar de admiração. Você pode mudar várias coisas e vários conceitos no trato com seu filho. Talvez, se você puder lembrar um pouco mais como você era quando você era adolescente, como você era quando você era jovem. Eu era terrível, fiz algumas coisas terríveis, né, com os meus pais, e eu tenho muita vergonha disso. Mas você pode mudar, eu posso mudar, todos nós podemos mudar. Salmo 100, no versículo 5, eu estou caminhando já para encerrar, diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Eu quero aplicar esse versículo de trás para frente no sentido da geração. A bondade do Senhor é eterna, ela é bom para a geração do meu filho. E a bondade do Senhor, o Senhor é bom para a geração do meu pai. O Senhor é bom para a geração dos meus avós. O Senhor é bom e foi bom na geração dos meus tataravós. É isso mesmo? Deve ser. Né? Bisavós, isso. Então, até para fazer mais uma. O Senhor foi bom na geração dos meus tataravós. Ele é bom hoje. Ele é bom para sempre. E a impressão que eu tenho, sabe, é que a bondade do Senhor une as gerações. Se tem muitas coisas que nos desunem, a bondade do Senhor nos une. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. E quando eu falo para o passado perdão, para o presente reparação e para o futuro mudança, eu creio realmente nisso.
Porque quando Jesus ele veio até a terra e ele morreu por nós, e aí tem um texto muito interessante de Colossenses 1, versículo 17 e 19 e 20. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas, porque aprove a Deus que ele habitasse toda a plenitude, e que, havendo ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, quando eu penso lá em Gênesis, antes do capítulo 3, se Adão tivesse família, se Adão tivesse filhos, se Adão tivesse netos fora do contexto do pecado, e eu posso então pensar que isso pode ser muito difícil para todas as esferas da sociedade, mas não para a igreja, não para a esfera bíblica. Sabe por quê? Porque por meio dele, todas as coisas foram reconciliadas. Todas as coisas. Isso quer dizer que não só temos a reconciliação com Deus do nosso pecado, ou dos pecados, a possibilidade de perdão dos nossos pecados. Ele também traz sobre si o peso de todas as coisas e a reconciliação de todas as coisas. Então, eu creio firmemente que o nosso relacionamento entre gerações, nesse mês da família, que começou ontem, nesse mês do lar, que começou ontem, eu creio que nós podemos reconciliar em Cristo a nossa família. Eu creio que nós podemos reconciliar em Cristo o nosso relacionamento, o relacionamento com os meus filhos, o relacionamento com os pais, o seu relacionamento, o nosso relacionamento familiar pode ser reconciliado em Cristo Jesus, porque reconciliou nele todas as coisas, todas as coisas. Eu quero, nesse momento, que você pense sobre isso. Que você pense sobre isso. Atos 13, 32, diz o seguinte: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. A promessa que foi feita aos pais, lá no Antigo Testamento, Deus a cumpriu nos seus filhos, lá no Novo Testamento. E esse cumprimento continua até nós, de geração em geração, porque o Senhor reconciliou em si todas as coisas. Sabe, meus queridos, eu termino dizendo que nós podemos ser separados por nossas gerações, mas somos unidos em Cristo. Separados por gerações, mas unidos em Cristo. E com esse conceito, com esse pensamento, eu quero te convidar a orar nesse momento. E talvez você esteja, então, assistindo esse culto no seu celular, e eu quero que você chame os seus pais, certo? Para orar junto com você. Talvez você, pai, esteja assistindo esse culto sozinho na televisão. Chame seus filhos. Chame aí as gerações da sua casa. Estejam juntos nesse momento. Eu gostaria então de fazer uma oração especial pela sua família nessa noite de início de mês do lar. Nós vamos trabalhar nesse mês tempos modernos, conceitos eternos. Que você possa ser tremendamente abençoado por esse mês do lar. Que você possa ser tremendamente abençoado por esse culto aqui. Que você tenha em mente isso. Nós somos separados por gerações, sim. Temos as nossas diferenças, sim. Mas somos unidos por Cristo. E em Cristo somos reconciliados também uns com os outros. Vamos orar? Seu pai já chegou aí, sua mãe já chegou aí, sua família já está reunida. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti todas as famílias, Senhor, que estão assistindo esse culto,
todas as famílias que assistirão esse culto. Que nesse momento, Senhor, a sua paz possa transbordar da tela e invadir os corações, Pai. Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos que Tu és um Deus que promove milagres. Tu és um Deus que promove, Senhor, a religação de pai com filhos, de avós com netos. Pai, que mesmo nesse momento de separação social, nós possamos estar envolvidos, que nós possamos, Senhor, estar ligados em Cristo Jesus, de mãos dadas uns com os outros, orando, Senhor, pela nossa família, pela paz no nosso lar, para que o Senhor entre, Senhor, com todo o recurso nas nossas famílias, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a mudar as nossas atitudes, tanto de pais quanto de filhos, para que nós possamos experimentar no nosso lar a paz que vem do céu e que não possa ser retida a nossa geração, mas que continue prosseguindo de geração a geração. E nós queremos, Senhor, falar de maneira mais específica sobre as gerações que ainda virão, que essa paz que nós pedimos hoje, que nós necessitamos hoje, seja paz, assim como chegou a nós, continue de geração em geração, porque o seu poder, a sua bondade é de geração em geração. Contempla-nos, Senhor, nessa noite, com a tua paz, com a paz da nossa família, com a paz do nosso lar. Que possa haver união onde há desunião, que possa haver paz onde havia brigas, Pai, que possa haver o melhor relacionamento em todas as esferas do nosso lar. É isso, Senhor, que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Ainda nesse clima de união, de família, vocês que estão com seus pais aí, se não estão, chamem eles para cantar essa música conosco. Eu tenho um desafio que na hora do lá 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 a gente se abrace e cante junto, e pule, e dance, e faça uma festa na sua casa, porque essa música fala de gerações, de pais e filhos, e que todos nós, eu acho que todos nós brincamos de pique-se-esconde. Então essa música fala disso. Então vamos propor esse desafio para vocês. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, e esse aqui é a mamãe, o meu irmão, e esse aqui é você. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você. Posso correr pra você. Posso correr pra você. Posso correr pra você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu! Valeu!